18. Vaso nas mãos de Deus é o tema da mensagem de hoje. Jeremias 18. Graças a Deus. Ajuda aí quem estiver ao teu lado a entrar. Deixa eu ler para você. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 18, versículo 1. Assim. Os que já encontraram, digam amém? Amém. Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. 3. Desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as obras. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro com a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Feche os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Revela a tua palavra, revela o teu querer, Senhor, a tua vontade. Nos inspira, Senhor. Nos dê um perfeito entendimento desta palavra de hoje. Nos abençoe e fale com cada um aqui, Senhor. Em cada coração aqui. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Jeremias, um profeta que foi muito hostilizado, foi muito perseguido por aquilo que ele pregava, pelo tipo de revelação que Deus dava para ele. Ele era um profeta simples, não se referindo às suas revelações, seus oráculos, porque contrário disso, complexo, muito complexo, mas simples no sentido, ele era um homem do campo, era alguém que estava acostumado a conviver no meio do povo. Ele não era um tipo de profeta. Se fôssemos pensar hoje, se ele fosse um pastor, por exemplo, ele não seria um pastor de elite, um pastor de bairro nobre, um pastor influente no sentido de conviver na sociedade, alta sociedade. Seria o contrário. Ele seria um pastor de bairro, periferia, simples. Jeremias era assim. Era alguém que estava muito mais perto do povão do que dos poderosos. E as pregações dele, os oráculos, as revelações, era para o povão, mas também para os poderosos. Então a turma de cima olhava e dizia: mas quem é ele? Quem ele pensa que ele é? Diferente de Ezequiel. Ezequiel, por exemplo, profeta aqui perto, já era na nobreza. Daniel, por exemplo, nobreza. Jeremias não, povão. Isaías já era da nobreza. Jeremias era do campo, camponês. Então as suas revelações, as profecias que Deus dava para ele, eram muitas coisas que pareciam simples, mas tinha uma complexidade gigantesca por detrás. A primeira visão que Jeremias teve foi de uma vara de amendoeira.
E Deus começa a falar com ele, depois de mostrar para ele uma vara de amendoeira. Pensa só. E ele se coloca num patamar pequeno e fala assim: Senhor, sou uma criança. O Senhor vai falar comigo? Como o Senhor vai me usar para falar com esse povo? Eu não sou ninguém. E Deus fala: não, mas eu vou te usar para falar com este povo. Isso é um instrumento nas minhas mãos. Aleluia, Deus. Aqui no capítulo 18, Jeremias ele é chamado por Deus para ir para um local onde existia um oleiro. Era um lugar, uma olaria, um lugar onde se mexia com barro, tudo simples. E ele deveria ir para aquele lugar para fazer nada, apenas observar. Seria mais ou menos o Senhor chegar para mim, para você hoje, e falar assim: vai na padaria e fica vendo o padeiro trabalhar. Seria isso. Consegue aumentar um pouquinho para mim, irmão, no microfone, por favor? Seria, por exemplo, Deus chegar para você e falar assim: olha, vai lá na oficina do Renato, fica vendo ele trabalhar. Vai lá. Vai lá na papelaria perto da tua casa e fica observando o balconista trabalhar. Quem entendeu? Diga amém. Simples, né? Pois é. Deus chegou para ele e falou assim: vai lá. Tem um oleiro, uma casa ali onde o pessoal faz vasos. Vai lá, encosta lá e fica só observando ele trabalhar. E Jeremias: amém, Senhor. Deve ter pensado: ué, mas amém. Ele desce. Ele desce. E quando ele desce, ele chega no local, se apresenta, ou talvez já era conhecido dele: eu vim aqui só para te observar. Me observar? É. Vim aqui para ver você trabalhando. Pode ser? Pode. Ele começa a observar o oleiro sentado, tinha uma roda onde ele fazia um manuseio do barro. Ele pegava uma vasilha barro, colocava naquele recipiente lá, naquele lugar dele, e começava a modelar o barro. E o barro, quando ele pegava, sem forma, talvez acrescentava água para dar aquela amolecida, e de repente ele começou a ver que aquilo que estava sem forma começava a criar forma. Sem forma começava a criar. O barro estava lá desprezível, mas ele pegava o barro e ele começava a dar forma. E conforme o oleiro ia passando a mão, ia apertando, ia massageando, e colocava água, e apertava daqui, apertava de lá, e rodava daqui, rodava de lá, aquele barro começou a tomar forma de vaso. Amém? Começou a ficar bonito. Começou a ter uma cara de alguma coisa. E de repente, quando já estava provavelmente no retoque final, talvez já não estava mais apertando, talvez já não estava mais modelando, mas estava talvez desenhando detalhes no vaso, talvez uma coisa fina fazendo detalhes. Diz a Bíblia que de repente ele bate a mão e o vaso fica tudo torto. Todo o trabalho perdido. E o oleiro não tentou refazer o que estava torto. Ele simplesmente pegou o barro e fez, amassou tudo de novo e recomeçou tudo que estava fazendo. E Jeremias daqui só observando. Mas por que você não fez assim? Por que você não fez assado? Jeremias, eu sei o que eu estou
fazendo. Mas por que você não vale a pena? É melhor refazer. Mas por que você não tentou fazer assim ou assado? Não adianta, gente. Quando acontece isso, é melhor desfazer e fazer tudo de novo. Quem está entendendo? Diga amém. E Jeremias está lá, curioso, observando. E o goleiro novamente pega o barro e começa a fazer todo aquele processo que ela coloca na roda e amassa e joga água, aperta e volta. E quando o vaso fica bacana, fica bonito, do jeito que ele queria, ele pega o vaso, não está pronto. Esse vaso é levado para um forno. Ele coloca no forno, sabe aqueles fornos de pizzaria? Coloca no forno, fecha e deixa o vaso lá dentro. E depois de um determinado período, não sei quanto tempo, ele puxa o vaso e o vaso já não está mais com aspecto de argila, de barro, mas ele já está rígido e já está pronto para ser usado. Bom, o que me chama a atenção nesse texto é que Deus fala conosco. Deus fala no cotidiano conosco. Primeira coisa é isso. Deus fala conosco no cotidiano. Fala para quem está ao seu lado. Deus. Ele fala conosco no cotidiano. Pronto, no cotidiano Deus fala conosco. Deus fala conosco quando nós estamos na rua andando. Deus fala conosco quando a gente entra na igreja disposto a ouvir. Deus não falou comigo, você não estava disposto a ouvir. Deus fala conosco quando nós estamos em casa. Deus fala conosco quando nós estamos ouvindo um louvor. Deus fala conosco quando nós estamos conversando com alguém. Deus fala conosco quando nós estamos numa roda de amigos cristãos. Deus fala conosco quando nós estamos com amigos que não são cristãos. Deus fala conosco no trabalho. Deus fala conosco na faculdade. Deus fala conosco quando você vai na padaria. Deus fala conosco quando você vai na casa do oleiro. Deus fala conosco em qualquer lugar, em todo tempo. Deus não está preso às quatro paredes da igreja. Para Deus falar não precisa de microfone. Deus fala conosco em todo momento, através de sonho, visão, profecia, revelação, música. Deus fala conosco. O que eu quero dizer para você é que Deus vai começar a falar contigo como nunca antes. Deus vai começar a te despertar. Deus vai começar a mexer com você. Deus vai começar a te chamar para um particular. Sabe por quê? Porque Ele quer ter intimidade contigo. Amém? Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Deus não sofre de carência. Deus não é carente. Deus não sai perguntando alguém para falar comigo aí. Deus não precisa disso. Deus fala com aquele que quer ouvir a voz de Deus. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas preferem ouvir a voz do homem do que a voz de Deus. Deus fala aqui conosco. Deus fala com você onde você estiver. Aleluia, meu Deus, aleluia. E Jeremias desce, começa a observar e Deus começa a falar com ele. E mais do que falar, Deus começa a dar sentido para aquilo que ele estava enxergando. Daí Deus falou assim: Jeremias, observou? Observei, Senhor. Interessante esse trabalho, eu nunca tinha prestado atenção nos detalhes desse trabalho. Deus falou assim: pois é, tem uma coisa para te falar. Esse oleiro sou eu. Ele me representa aqui. Esse barro representa a casa de Israel. Vou te fazer uma pergunta, Jeremias. Da mesma forma que esse oleiro fez com barro, você acredita que eu posso fazer com a casa de Israel? É Deus olhando para mim, para você e falando assim: você acredita que eu posso fazer isso com você? Amém, meu Deus, aleluia, Jesus. Eu acho que Deus quer te refazer nesse momento.
E mais do que isso, Deus já começou esse processo, amém? E eu quero hoje profetizar. Você consegue levantar sua mão? Nós não sairemos daqui do jeito que nós entramos, mas nós sairemos daqui tocados e cheios da graça de Deus, porque esse Deus que refaz, Ele está aqui nesta manhã para te refazer e te fazer um vaso novo na presença dEle. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, para que esse processo ocorra, algumas coisas são necessárias. E aqui está a pregação. Deus chega para Jeremias e fala assim: bom, eu vou refazer Israel, uma nova nação. Aleluia. Eu já fiz isso. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e leva esse povo para a terra prometida, você lembra quantos anos ficaram no deserto caminhando? Quantos anos? Foram 40 anos. E por que 40 anos, pastor? Porque Deus queria refazer aquele povo. A geração que entrou aqui, dos que saíram, 2 apenas entraram: Josué, Caleb, e o resto Deus trocou. Quem entrou na terra prometida? Na outra geração. Foram aqueles que nasceram no deserto, foram aqueles que nasceram dentro de um processo. Então Deus falou assim: eu vou pegar Israel e eu levo eles para o cativeiro, e lá no cativeiro 70 anos serão suficientes para eu refazer Israel e trazer eles do cativeiro um vaso novo na minha presença. Glória a Deus, aleluia, Jesus, eu creio. Quem entendeu, diga amém. Daí eu olhei esse texto e Deus começou a falar comigo. Amém, Deus, aleluia. E a disposição de Deus de refazer todos nós, inclusive eu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Daí quando Deus me deu essa palavra, Deus perguntou, ou melhor, Deus colocou no meu coração uma pergunta: eu quero te refazer, e o que é necessário acontecer para eu te refazer? O que é necessário eu permitir acontecer para eu te refazer? Vamos melhorar. O que é necessário eu apertar para eu te refazer? O que é necessário eu quebrar para eu te refazer? É Deus. O que é necessário eu estreitar para eu te refazer? Porque percebe que para tudo aquilo que o oleiro fazia, existia um processo, existia um caminho, existia uma lógica, existia um processo que Deus fazia. Assim também na nossa vida, Deus aperta daqui, Deus aperta de lá, Deus quebra daqui, Deus quebra de lá, Deus fecha aqui, Deus fecha lá. Sabe para quê? Para nos refazer, para nos fazer um vaso novo na presença dEle, para nos trazer para a presença santa dEle. Eu quero hoje dizer para você que você já está dentro de um processo que você nem percebeu ainda. É o oleiro te moldando para te fazer um vaso novo. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então são os processos da vida. Nós estamos no meio de processos. Fala isso para quem está ao seu lado. Nós estamos no meio de processos. Aleluia. Tem na hora que o oleiro apertava o vaso, o barro dizia: ai, Oh Deus, aleluia. dói, Senhor. Mas é preciso. Glória ao teu nome, aleluia. Não está doendo, mas é preciso. Amém. Está difícil, Aleluia. mas é preciso. Glória a Deus, aleluia. Porque eu quero te usar. Aleluia. Fala para quem está ao seu lado: Deus quer te usar na presença dEle. Aleluia. Queridos, não tem como Paulo falar: não